E aí, estudante, tudo bom? Heitor Soares aqui com vocês. Estamos juntos nesse curso técnico em recursos humanos, na disciplina Saúde e Segurança do Trabalho, né? Essa é a nossa derradeira aula desta disciplina e nessa aula a gente vai concluir aqueles nossos raciocínios que a gente vinha tendo durante as duas aulas anteriores com relação ao trabalho, tá? A aula ela está focada nos equipamentos de proteção, que é aquele elemento que ele vem aparecendo e que a gente está observando eles. Então agora a gente vai analisá-los mais de perto, tá? Para a gente não perder o nosso hábito, vamos resgatar. A gente entende que trabalho é tudo aquilo que dignifica o homem. O trabalho ele fortalece as nossas relações sociais, certo? E através dele, o homem ele consegue interagir com outros e com o elemento. A gente sabe que existem duas pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica, e que o trabalho ele nunca é individual, ele sempre é coletivo, mesmo quando a gente faz sozinho, porque a gente nunca trabalha para a gente mesmo, a gente trabalha sempre para o outro. Ah, mas eu sou autônomo, eu que sou o meu chefe, não é sobre isso que estamos falando, tá? A gente está falando que você é autônomo, mas você não vende para você comprar, você vende para outra pessoa comprar. Você não faz um serviço, não presta um serviço para você mesmo. Você presta um serviço para outra pessoa. Então, há sempre uma relação, certo? Uma relação de conjunto. Às vezes, esse conjunto são duas pessoas. Às vezes, é mais do que isso, tá certo? A gente também teve algumas dúvidas aí, a gente teve alguns elementos que nos deixaram intrigados com relação à questão dessa frase, que o trabalho dignifica um homem, mas aí tem muita gente que está insatisfeito com o seu ambiente de trabalho. E por que a gente está vendo aí tanta gente com problemas acarretados por acidentes de trabalho? E aí, ao longo dessas aulas, a gente veio vendo a questão do clima organizacional e também com relação às normas, né, às leis, né, e as comissões para que a gente consiga ter um ambiente mais seguro. A gente também percebe que o ambiente do trabalho, por si só, naturalmente, ele acarreta em riscos, tá? Esses riscos, eles podem culminar em problemas tanto na nossa integridade física como psicológica. Aqui na imagem eu trouxe alguns desses riscos, tá certo? E para outra palavra também entrar aqui nesse vídeo, já que ela queria, eu trago para vocês fogo, computador, bujão de gás, andaime, tem vários outros elementos aí, faca, escada, elementos químicos, inclusive também o som, a luz, o sol, todos esses elementos podem trazer riscos para a gente, desde que a gente não esteja expostos da forma correta. Que forma correta é essa? Para a gente ser auxiliado com relação a essa questão dessa forma correta, nós temos as nossas normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, eles vão dar um manualzinho, digamos assim, né, de como a gente tem que se portar, de como a gente tem que fazer, do que a gente deve usar. E esses elementos todos, eles têm força de lei, eles devem ser seguidos, porque a lei ela está para nos proteger, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida. Aí a ilustraçãozinha das normas reguladoras, né, o EPI, que é o equipamento de proteção individual, que a gente vai falar já aqui nessa aula ainda, tá? E a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, né? A nova função dela também está a verificar questões dos assédios, porque isso aí é algo muito sério e algo muito realmente presente no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe, então é muito importante estarmos atentos à nossa saúde mental também, tá, gente? Quando a gente fala dos problemas de trabalho, a gente sempre fala dos problemas mecânicos, dos problemas físicos, mas a gente também tem os problemas psicológicos. Lá no e-book vocês vão conseguir mais fundamentações com relação a todos esses detalhes, tá certo? Na aula anterior a gente deu uma focadinha com relação à ergonomia, estamos aqui na postura, né? Os exercícios laborais todos em dias, para que a gente esteja com a nossa flexibilidade boa, para a gente não ter aí problemas. E aí, como prometido para vocês, nessa aula a gente vai conversar sobre os equipamentos de proteção. Existem dois grupos muito importantes desses equipamentos
que são os equipamentos individuais de proteção coletiva e de proteção individual. Eu acho que eu falei equipamento individual de proteção coletiva, tá? É equipamento de proteção coletiva, EPC, e equipamento de proteção individual, EPI. Somente para caso eu não tenha falado. Se eu falei, aí eu já estou realmente já avariando ali, a saúde mental tem que ser revista. Eu vou dar um pulinho depois no psicólogo para a gente ver isso. Mas vê só, então voltando aqui ao nosso assunto, tá? Esse equipamento de proteção individual, ele é focado na proteção do indivíduo. E o equipamento de proteção coletiva é focado na coletividade. Então essa é a grande diferença entre os dois, o foco deles, que na verdade todos são elementos de proteção, tá certo? Como exemplo, a gente tem aí um profissional bem paramentado, né, com todos os equipamentos de proteção individual em dias, capacete, protetor solar, a gente tem vários elementos. Qualquer coisa, dá uma seguradinha aí na tela, Ana, por favor, para o pessoal conhecer esses elementos todos, tá? Tem fone de ouvido, tem um monte de elementos, sempre focado na pessoa. Foca para mim, Ana, que eles estão com saudade de mim. Pronto, Ana. E agora o elemento de proteção coletiva está sempre no ambiente, tá certo? Ana, dá uma mostrada aí para eles, por favor. Aqui nós temos placas de sinalização, muito comum em trânsito, por exemplo, né? Cavaletes tarjas sinalizadoras, faixas fotoluminescentes, né? Inclusive para a gente, na ausência de iluminação, conseguir perceber, por exemplo, um buraco. Então esses elementos eles estão focados, são dentro de um cenário, digamos assim. Pode voltar aqui para mim, Ana, obrigado, viu? Vamos imaginar que nós somos atores e estamos atuando, né? Essa atuação que a gente faz é a vida da gente. A gente atua no mundo. Então, tudo que a gente está carregando conosco são os nossos elementos de proteção individual. A nossa camisa. Uma camisa é um elemento de proteção individual? Sim. Se ela tiver proteção contra os raios solares, UVA, UVB, por exemplo, ela é um elemento de proteção individual. Então, eu estou saindo, é meio-dia, eu boto meu protetor solar, então eu já tenho um elemento, boto um boné, um óculos escuro, de lente certificada, tá certo? E aí eu vou fazendo. Eu moro num canto que é muito barulhento, boto um fonezinho de ouvido com eliminação de ruído externo, e aí bota uma musiquinha relaxante para já relaxar daquele barulho que aperreia. E aí, durante o meu trajeto, eu vou observando e vou entendendo por que é que o meu lugar que eu moro é muito barulhento. Porque é perto de uma avenida muito movimentada. E na esquina dessa avenida já tem logo uma placa de pare. Porque se eu não parar, o carro me pega. Então eu já observo lá. Eu percebi também que, por exemplo, tem um bueiro que está com a tampa aberta, porque o pessoal levou a tampa. E aí está lá a sinalização, o quadradinho feito com uma fita zebrada, né, delimitando aquela área para que eu não passe, né? Tem um conezinho de repente com uma faixa fotoluminescente, porque eu estou saindo para o trabalho de manhã. Quando eu voltar é de noite. Como é que eu vou enxergar que tem aquele buraco? Então a faixa ela vai acender para que eu consiga perceber que ali tem um obstáculo. Eu vou subir uma escada, tem um corrimão. Então tudo aquilo que está nesse meu cenário e que interage comigo, ele está para me proteger. Eu não preciso de corrimão não. Tá tranquilo. Eu acho uma besteira ter essas faixas antiaderentes nas rampas e nos degraus. Quando tiver molhado, que você escorregar, que parar ali naquela faixa, você faz graças a Deus. E é aquela questão, quando a gente vai cair no chão, a primeira coisa que a gente vem é a mãozinha no corrimão. Então a gente vê que naturalmente a gente entende e percebe, a gente se comunica com esses elementos de proteção coletiva, tá? Então eu acho que essa realmente seria bons elementos para a gente conseguir entender melhor essa questão. Aqui eu trago para vocês um exemplo, a materialização, a visualização desse exemplo. Estou saindo de casa, me deparo aí, ó, com tudo paramentado. Aí você vai dizer que perto da sua casa não é assim não. Aí você dê uma conversada aí com teus vereadores, tá certo? Então, gente, acredito que seriam essas as questões para a gente conversar.
mas eu não posso deixar de abordar ainda mais a questão da saúde psicológica, né? Para que a gente decrete aí o fim dos ambientes tóxicos no trabalho, tá certo? Nós temos aí a NR1, que ela foi revisitada, ela foi atualizada em 2025 agora, para que a gente consiga ter algumas diretrizes e alguns elementos para que a gente possa realmente cuidar das nossas saúdes, das nossas saúdes, da saúde dos nossos colaboradores, tá certo? É muito importante essa questão. Não é não haver cobrança, não é não ter produtividade, não é não ter comprometimento com entregas, com metas, não é isso. É a gente traçar metas reais, alcançáveis, é a gente entender que as pessoas são diferentes e de repente experimentá-las em outras áreas e de fato, se não está dando para aquela pessoa, troca, bota outra pessoa no lugar, mas ficar realmente tentando sugar o máximo possível daquela pessoa não é uma prática saudável. Para que nós, como profissionais de recursos humanos, estejamos atentos a essas práticas, tá certo? Para lhe auxiliar, existe a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, tá? Essa CIPA ela é regulamentada através da NR05 e ela é formada por um grupo de profissionais de dentro da empresa que vão interagir com a empresa para que possam se discutir as questões relacionadas à integridade física e psicológica de todos nós, tá certo? A saúde e segurança no trabalho, ela é feita por todos nós, através do uso correto dos equipamentos de proteção individual. Você, profissional de recursos humanos, quando for distribuir, entregar os equipamentos de proteção coletivas, nunca esqueçam de protocolar, de pôr em uma ata para ter todas as comprovações. O funcionário não está usando, sinaliza a chefia imediata, caso não seja você, porque é um compromisso coletivo de todos. O equipamento é de proteção individual, mas a preservação daquela individualidade ela é de interesse do coletivo, tá certo? E se o profissional não estiver utilizando o equipamento de proteção individual, comunique a ele, converse com ele. Se não surtir efeito, advirta-o. Caso contrário, realmente retire-o do quadro de funcionários, tá certo? Nós temos que estar comprometido com pessoas que tenham compromissos conosco, tá? Então, a gente vem aí, eu acho muito importante essa frase. A saúde e a segurança no trabalho é feito por todos nós. Todos temos parcela de responsabilidade, inclusive na individualidade do outro, tá certo? Muito obrigado. Então, até a próxima, gente. É isso.